Shalom Lehulan, eu sou o Pablo Felipe, você está no canal do Aleph ao Ômega. Hoje com o Salmo de número 100, Terrilim Kuf, Mismor Kuf. Vamos lá analisar esse salmo de gratidão. Diz o texto: Mismor letodá, hariu la Adonai kol haaretz. Ividu et Adonai besimha, bou lefanav, birinana. Deu que Adonai, o Elohim, o Asanu, velo anahnu, amo vetson marlito, bou she'arav, betodá, hatzerotav, beterrilá, rodulô, barahu, shemô, kitov Adonai leolam hasdo, ve'ad dor vador emunato. Pois bem, o que dizem esses versículos? Temos aqui uma série de palavras relativamente fáceis, alguns verbos eu destaquei aqui. Então, começamos com Mismor Letodá. Mismor é o título dessa, desse salmo, não Mismor, significa salmo, justamente, tá? Terrilim traz uma ideia, né? O título do livro traz a ideia de louvor, né? Louvores, canções. Mismor é a ideia de salmo mesmo. Então, Mismor Letodá. Então, nós temos aqui o Le, né? Destaquei aqui embaixo, prefixo inseparável Le, mais a palavrinha todá, que é a gratidão, ação de graças, ok? Então, dentro dessa ideia pode ser o louvor de gratidão, a própria ação de graças, o obrigado. Então, com o prefixo le, para gratidão, para ação de graças, mesmo le todá. Então, ele começa com Hariu la Adonai kol haaretz. Hariu, nós temos aqui um imperativo, ou seja, uma ordem. O verbo é este aqui, tá? Essa raiz, resh, vav, ain. E nós temos aqui, ele está no grau ifil, que é o grau causativo. Perceba que esse é um verbo fraco, uma vez que ele possui um vav, certo? No meio, ok? Isso faz dele um verbo fraco, ou seja, há uma mudança maior quando ele é conjugado. Então perceba que o vav, ele sumiu aqui. Ele foi substituído pelo hirik yud, que caracteriza o ifil. E é acrescentado aqui o re, característico do ifil. Então, nós temos ra, ri, u. O shurik é característica do plural, né, na conjugação dos verbos. Então, aqui, segunda pessoa plural. Então, hariu, é, clamem, gritem. Esse verbo, ele significa, ele traz essa ideia de um grito, exatamente um grito de triunfo, um grito de aclamação, mesmo um grito de alarme, certo? Então, letodá, mesmor letodá, hariu, gritem em aclamação, aclamem, gritem em triunfo. Então, você percebe essa característica dos salmos, que muitas vezes contradiz a nossa liturgia ocidental, muitas vezes calcada numa liturgia europeia, com um pezinho no grego, onde aquela ideia do silêncio, né, que a espiritualidade está ligada muito com o silêncio, nós vemos nos Salmos o bater palmas, o gritar, o clamar, e aqui é justamente gritem, clamem, olha que interessante, lá Adonai, por Adonai, pelo Senhor, ao Senhor, nós temos aqui justamente, novamente aqui, a preposição, certo? Ela tem essa alteração aqui por conta de estar ligada ao tetragrama sagrado. E o patá aqui, que fica embaixo do iod, passa para o lamed. Então, la Adonai, kol haaretz, kol é o advérbio tudo, todos, ligado aqui por um makef, uma espécie de hífen, kol haaretz, toda a terra. Eretz, terra, e aqui nós temos a alteração da vogal para haaretz. Haaretz. Mismor letodá. Hariu la Adonai, kol haaretz. Gritem, clamem a Adonai toda a terra. O versículo 2, por sua vez, vai dizer, trazendo outro imperativo, Ibidu et Adonai besimha bou lefanav birinana. Vamos lá, temos o verbo aqui, avad, um verbo extremamente comum. Ele aparece aí cerca de 266 vezes. Aqui ele está no imperativo também, certo? No kal.
que é a forma mais básica do verbo hebraico, certo? Então, no calo. E vidu é um imperativo, então perceba que novamente o shuriki, como característica do plural, né? E vidu. Então, o avad significa servir, trabalhar. No contexto cútico, que é o caso aqui, adorar, servir ao Senhor de uma forma específica. Então, o imperativo está dizendo adorem, sirvam a Adonai. Então, nós temos aqui essa preposiçãozinha, que é justamente para mostrar o objeto direto aqui, Adonai. Dividu et Adonai, né, o tetagrama, uns vão falar Yahvé, outros Yahweh, outros Jeová. O fato é que a pronúncia não é conhecida. Aqui nós usamos Adonai. Então, Ividu et Adonai, olha só, Besimha. Besimha. Então, nós temos aqui novamente a preposição, agora o B, preposição inseparável. Lembrando que são três, né? O B, o que e o le. O B traz a ideia de no, em. Então, com, que é justamente a ideia que com. Olha só essa palavra, simha. Simha é a palavra alegria. E a alegria, ela traz a ideia tanto da emoção, quanto também das suas manifestações. Então, não só a ideia emotiva, mas também o físico, a manifestação dessa alegria. Então, sirvam, e como nós devemos servir a Adonai, olha só, com alegria, besimha, ividu et Adonai besimha. A segunda parte do versículo vai dizer, bou lefanav birinana. Então, nós temos aqui esse verbo, bo, extremamente comum, ele aparece mais de 2.500 vezes no texto, com a ideia básica de entrar, certo? Mas, dependendo do contexto, pode trazer outro tipo de sentido, parecido, mas a ideia de entrar, aparecer, se apresentar. Exatamente aqui, ou seja, entrem, nós temos aqui novamente o imperativo, perceba novamente o shurek, mostrando o plural, né? Se apresentem, entrem, ok? Se apresentem, entrem, lefanav, expressão muito comum também no texto. Vamos entender essa expressão. Nós temos aqui novamente, veja bem, a preposição le, a ideia de a, ou em, para. Olha só, o que nós temos ali? Nós temos o panim, ok? Faltou aqui um pontinho, né? Ok, o dagesh. Panim, o panim, ele aparece dessa forma no texto, certo? Ele é plural de pané, só que pané nunca aparece no texto, certo? Ok. Panim, então, é face, plural faces, que é a ideia da face, né? Nós temos duas faces, direita e esquerda. As faces, ou seja, o rosto, a presença diante de alguém, na presença de alguém. Então, nós temos o plural, panim, que por sua vez aqui está no construto com o, olha só, o que nós temos aqui? O sufixo referente a ele, lefanável, ou seja, para ou a presença dele, que nós traduzimos sua presença. Então, entrem na presença dele, entrem em sua presença. E, novamente, nós temos uma forma de fazer isso. Nós temos aqui birenaná. Nós temos, novamente, olha só, uma preposição inseparável. Por que eu tenho esse pontinho hiri, que o i, em vez do shevá, como aqui? Né? Por quê? Nós temos a seguinte regra. Como renaná começa com um shevá, nós teremos dois shevá. E, por conta disso, o primeiro torna-se um hirik. Então, fica bi-renaná. Renaná, por sua vez, olha que interessante, novamente, aquela ideia de extravasar, de manifestar. Renaná significa um grito de alegria. Então, nós vimos no versículo 1, veja bem, olha só, nós temos aqui o Raiu, gritem de alegria, gritem de êxtase, gritem, clamem com alegria ao Senhor, gritem com triunfo a Adonai. E, novamente, nós temos aqui outra forma para expressar essa ideia, renaná. Então, nós vamos entrar na presença do Senhor com gritos. Olha só, Ividu et Adonai besimha, com alegria, manifestando essa alegria, vou, entrem, lefanav, na sua presença, birinaná, com um grito, com júbilo. O versículo 3 continua então,
Deu ki Adonai u Elohim hu asanu velo anarnu amor vetson marito. Olha que interessante. Vamos analisar aqui. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos novamente um imperativo, esse verbo, um outro verbo irregular, esse verbo que tem por raiz o iod, o dalet e o ain, certo? Ele cai aqui, o iod, ele cai, por isso que ele é irregular, ele é fraco, ele cai em algumas conjugações, como é o caso aqui, certo? Então, nós temos o verbo que é o verbo yadá, que aparece mais de 800 vezes. A ideia dele é de conhecer, certo? Reconhecer, compreender algo. E aqui ele está no calo imperativo, dizendo conheçam. Fica mais coerente aqui, reconheçam. Reconheçam, ok? Reconheçam o quê? Olha só. Que Adonai, o Elohim. Que essa partícula aqui, muito importante, aparece muito e normalmente ligada com uma kef. Perceba aqui essa espécie de hífen, que o que é porque, que vai depender do contexto, quando, até mesmo quando. Então, conheçam, reconheçam que Adonai, hu é ele, tá? O pronome ele. De u que Adonai, o Elohim. Então, ele é Deus. Reconheçam que Adonai, ele é Deus. Reconheçam que Adonai é Deus. Aí continua. Novamente, ele, assano. Assano é o verbo assar, o verbo fazer. Também um verbo fraco, irregular. Perceba que temos o re no final dele, da raiz, que normalmente some também. Perceba que ele caiu aqui, ele sumiu daqui, ó. Uma vez que eu juntei esse sufixo, aqui significa assar, está na terceira pessoa do kal, ele fez, porém, eu tenho o sufixo pronominal nu, ele fez, nu significa nós, ele nos fez, ele fez a nós. O assano, ele nos fez. Então, reconheçam que Adonai, ele é Deus, ele nos fez. E agora, muita atenção, diz aqui, ó, velo anarno. Anarno é nós, significa nós. Pronome da primeira pessoa plural, anarno, nós. Por que que eu pedi atenção? Perceba que aqui está escrito velo. Velo seria aqui o vave, ligando, né? Lo seria a palavrinha não, ok? Porém, contudo, entretanto, o que que nós temos aqui? Nós temos o que chamamos de querer e ketiv, ou seja, os maçoretas, os responsáveis por colocarem esses pontinhos que nos ajudam na leitura, percebendo no texto uma forma que não seria a esperada, porque qual que seria a forma esperada? Que aqui, se nós vemos não, fica estranho, porque ficaria ele nos fez e não nós. Inclusive, algumas versões mais antigas, como a Revista Corrigida, vai trazer justamente dessa forma. Porém, aqui percebe-se que seria uma forma escrita diferente dessa expressão aqui, lo, em vez do Rolen Vav, que tem som de O, nós temos aqui um Aleph. Essa expressão significa não, ok? Mas por algum motivo, aqui ela deve significar lo, que significa para ele. Então, nós temos, lá na Bíblia hebraica, você vai encontrar essa anotaçãozinha no rodapé ou do lado, porque o escriba, ele não altera o texto, mas ele deixa a observação do lado ou no rodapé, dizendo, olha, está escrito o ketiv, está escrito lo, porém, o querer, ou seja, deve-se ler lo. Perceba que é lo e lo, mas aqui muda, que seria não, e aqui seria para ele. O que que nós temos aqui? Vamos entender. Nós temos a preposição le para a, né? Significa para a alguém. E nós temos o rolem vav, ele. Então, para ele ou dele, certo? Então, olha só. Voltando no texto, o assano, ele nos fez, e para ele nós somos, ou dele nós somos, certo? Nós. O verbo ser, no presente, ele fica subentendido. O assano velo anarno, ou seja, ele nos fez, assano, e para ele nós, ou seja, nós somos dele. Então, reconheço que Adonai, o Elohim, o assano velo anarno, e continua com amor. Amor significa né? Significa povo,
é povo, uma palavra muito comum no texto hebraico, povo, e nós temos aqui o sufixo, olha só, rolenvável mesmo, que eu citei aqui embaixo, nós temos o que significa dele, então, povo dele, ou seu povo, conforme o português aí da tradução, amor, povo dele, vê, então nós temos aqui o Sheva ligando, né, o e, seu povo, e son significa rebanho, especificamente rebanho de animais pequenos, cabras, ovelhas, carneiros, betson, e rebanho, olha só, marito. Então, nós temos aqui a palavrinha marit, olha só, deixei aqui embaixo, marit, significa pastoreio, perdão, significa pasto, marit, e novamente nós temos, olha só, o sufixo dele. Então, e rebanho do pasto dele. Fica um pouco estranho no português, então normalmente se coloca assim: somos seu povo e rebanho do seu pastoreio, mas literalmente rebanho do seu pasto. Então veja bem, vamos ler novamente do início. De u ki Adonai u Elohim u asanu velo anarnu amor vetson marito. Muito bem. E o versículo 4 novamente traz bou, que é o imperativo, entrem. She'arav, separei aqui, she'arav, é a palavra sha'ar. Opa, voltando aqui, é a palavra sha'ar. Olha só, sha'ar significa portão, entrada. Então, nós temos sha'ar no plural, she'arim, e nós temos aqui o construto com o sufixo, também da terceira pessoa. Portões dele, entrem nos portões dele, entrem em seus portões, referindo-se aqui à presença dele, né, uma forma poética. Lá no versículo anterior, ele já usou o lefanav, lembra? Bou lefanav, entrem em sua presença com gritos de alegria. E agora ele vai dizer: entrem em seus portões. Olha só, a ideia, um sinônimo poético para um paralelo, né? Para a presença, entre pelos seus portões. Olha que interessante aqui, betodá. Lembra que esse salmo é um mismor letodá? Salmo de gratidão, de ação de graças. Então, devemos entrar nos portões dele, ou seja, em sua presença. Olha que interessante aqui, betodá. Então, nós temos novamente aqui o prefixo be, a preposição inseparável be, ou seja, com todá, com ação de graças, com gratidão. Essa é a ideia desses salmos. Olha só, e continua. Hatzerotav. Hatzerotav, separei aqui, Hatzer. Hatzer traz a ideia de pátio, quintal, um espaço privado. Os átrios, né, conforme as traduções mais clássicas aí, os átrios. Então, Hatzer tem o plural, tanto Hatzerim como Hatzerot. Aqui nós temos Hatzerot. Hatzerot, então, átrios, e novamente perceba sempre essa repetição, ó. Nós temos aqui novamente o sufixo Hatzerotav. Então, nós temos o She'arav, Hatzerotav. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha só que interessante. Nós temos, eu vi aqui, se eu não me engano, Lefanav, olha, Lefanav. Então, Lefanav. Agora eu tenho Hatzerotav, She'arav. Então, o sufixo dele, né? Então, os pátios dele. E como que eu vou fazer isso? Novamente, nós temos aqui o B alterado com o Hirik em vez do Shevá, né? O izinho aqui, Biterrilá. Terrilá significa louvor. Terrilá, de onde vem Terrilim, o título do livro, Terrilim, Terrilá, com louvor. Então, em seus pátios com louvor, e ele continua aqui na segunda parte do versículo, Rodulo. Então, lo é a ele, para ele, já sabemos. E o verbo aqui é o verbo Yud, Dalet, Re, que significa louvar. Louvar. Também um verbo fraco, também um verbo diferente. Então, nós temos aqui, ele está no ifil, imperativo. Então, perceba que esse iod, como é um verbo fraco, ele some, ele dá espaço a esse rolemvav. O re, ele some, ele cai também e dá espaço ao shurik, que é o sinalzinho do plural. E da raiz, perceba, fica só o dalet, um verbo bem fraco, né? Então, rodulo, louvem a ele,
causem louvor a ele, que o ifil, ele tem essa ideia, né, o verbo no ifil de causar algo, fazer algo. Rodulo, ok? Então, bo sherav betodá, hatzerotav beterrilá. Rodulo, barahu shemou. Ele completa aqui com mais um verbo. O verbo muito importante, barar. Barar, que é abençoar. No contexto de Deus para o homem, de homem com homem, nós abençoamos, ou Deus nos abençoa. Agora não temos como abençoar a Deus. Então, aqui a ideia de louvar, bendizer o Senhor. Então, perceba, nós temos Barahu, novamente um imperativo, só que aqui do Piel, do grau Piel, que traz uma ideia de intensidade. Então, bendigam, adorem, bendigam, Shemô. Shemô é seu nome. Então, nós temos aqui o Shem, certo? Shem é nome, Hashem, o nome, né? Muitos, os judeus piedosos, ao se referir ao tetagrama, eles falam o nome, né? Hashem. Então, Shem é nome e, novamente, o sufixo da terceira pessoa, ele, dele, o nome dele. Bendigam seu nome. Então, ó, vamos do início. Bo she'arav betodá, hatzerotav biterrilá, rodulô barahu shemô. E para concluir, temos o último versículo, que tove, que nós já vimos que é o que, porquê, portanto. Então, que tove é bom, bom, porque bom Adonai, que tove Adonai, porque bom é o Senhor, que tove Adonai, porque bom é o Senhor, Leolam Hasdo. Olha, Leolam, nós temos novamente a preposição le, para sempre. Olam é sempre, eternidade, um tempo indefinido. Pode ser traduzido também como planeta, dependendo do contexto, mas aqui a ideia de tempo, Leolam, para sempre, para a eternidade. Hasdo, Hasdo é o Hesed. Olha só, Hesed, separei essa palavra extremamente importante. Olam aparece cerca de 437 vezes. Então, grave bem, o verbo bará, esqueci de mencionar, ele aparece mais de 200 vezes. Olam, então, como eu disse, mais de 400 vezes. O Hesed aparece cerca de 250 vezes. E ele traz a ideia de lealdade para com a comunidade. No que diz respeito a Deus, fala da sua fidelidade, bondade, até mesmo graça. A graça do Senhor, Hesed, e por estar com o sufixo dele, né, rasdou a graça dele, para sempre a sua graça, a sua benevolência, a sua bondade, que Tov Adonai Leolam rasdou, porque bom é Adonai, para sempre a sua fidelidade, a sua graça. Vê, né, então ligando né, então o Vav aqui ligando V, ad. Ad é até, ligado com uma kef, uma espécie de hífen, né? V, ad, dor, vador. Então, nós temos dor, e novamente o Vav ligando, e até geração a geração. Dor significa geração. Então, e de geração em geração, ou até geração e geração, certo? Então, que tove Adonai leolam rasdo ve ador vador. Por último, Ve'ador. Vador o quê? O que é de geração a geração? Emunatou. Palavra fantástica. O emuná. Duas palavras fantásticas. Hesed, que é a graça, a fidelidade. E a emuná. Emuná é a firmeza, a fidelidade do Senhor para conosco. Emunatou. Emuná, então perceba que nós temos o sufixo e uma particularidade. O re, esse re final aqui, ó, ele transforma-se, quando recebe sufixo, em tav. Então não fica emunarro, mas emunato. Emuná, fidelidade. Então, que tov Adonai, leolam, rasdou. Vem adidor, vador, emunato. A emuná do Senhor, emuná dita por Abacuque, lá no capítulo 2, versículo 4, que diz, sadik be emunato irie. O justo viverá pela sua fé, citado pelo apóstolo Paulo.
em suas cartas. Então, aqui nós temos, vamos ler novamente o Salmo 100, todo ele. Mismor letodá, hariu la Adonai kol haaretz, ividu et Adonai besimha, bou lefanav birinaná. De u ki Adonai u Elohim, u asanu velo anarnu, amor vetson mari ito, bou sherav betodá, hatserotav bitehilá, rodu lo barahu shemo, kitov Adonai leolam hasdo ve'ador vador emunatou. E se esse conteúdo te abençoou, te edificou, deixe o seu comentário, não esqueça de curtir e compartilhar. Também nós temos na descrição a bibliografia utilizada, também o Pix, caso você queira contribuir com o nosso canal. E, se assim Deus permitir, em breve estaremos juntos com outro texto, tanto no grego do Novo Testamento ou do hebraico do Antigo Testamento. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.